pergunta dos discípulos do Senhor que diz assim: Senhor, quando é que restaurarás a nação de Israel? Porque Israel era sitiada, Israel ela foi governada, e se você não sabia disso, pode estudar na história, muitas nações tomaram conta de Israel. A última nação na história a tomar conta de Israel foram os ingleses. E olha que interessante, quem deu autonomia para que Israel deixasse de ser uma autarquia inglesa no voto que se existiu na ONU, sabe quem foi? Foi um cônsul brasileiro, se não me falha a memória, o nome dele é Sérgio de Mello, que foram voltar para transformar Israel em uma nação, e um brasileiro liberou a profecia de que Israel se tornaria uma nação livre e independente. Se você não sabia disso, fique sabendo, a história está aí para registrar os fatos. Precisamos saber que a glória do Senhor é manifesta, e isso não pode deixar você para trás. Apóstolo Paulo, como é que eu vou ter certeza de que fumaça, de que nuvem, de que isso traz juízo de Deus? Tem muitas passagens na velha aliança, no velho pacto. Você pode acompanhar lá 2 Samuel, capítulo 22, verso 7. Vamos ler juntos? Diz assim: estando em angústia invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E vejam aí agora qual foi a resposta de Deus. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça das suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incendiaram diante dele. E abaixou o céu e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. O que é abaixar o céu? São as nuvens descendo, são as nuvens encobrindo. Sabe quando você pega um caminho de serra, e aí você fala assim: nossa, está cheio de neblina. A neblina nada mais é do que nuvens baixas, queridos. Se você não sabia disso, fique sabendo. E aí eu te pergunto o seguinte: com uma nuvem baixa, você está em autoestrada, o que você faz? Você acelera o seu carro, ou você vai encostar e ligar o pisca-alerta? Com certeza vai ligar o pisca-alerta, porque você sabe o tamanho do risco, do perigo que você corre. É isso que você tem que entender que aconteceu naquela época. O julgamento do Senhor foi grande, de uma forma soberana e tremenda naquela nação. Isso prova que ele voltou para cumprir o que ele já havia dito. Acompanhe comigo aqui mais uma vez. O profeta Jeremias, capítulo 4, verso 13 e 14. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Jeremias está profetizando aqui o julgamento de Deus sobre Jerusalém e sobre Israel. Por isso que houve essa dispersão, essa diáspora, né? Se você não sabia disso. É por isso que tem judeu hoje espalhado por todo o canto da terra. As pessoas dizem assim: o sinal de que Jesus voltará é quando todo o judeu de toda a parte do mundo voltar para Israel. Alô, não tem como. Se todo judeu do mundo voltar para Israel, vai ter uma superpopulação, porque o número de judeus cresceu, multiplicou, triplicou, quintuplicou grandemente. Esse Israel é o Israel espiritual, da qual você e eu fazemos parte. E com um detalhe, já não temos mais nada a ver com a Israel terrena, mas com a Israel celestial. Nós fazemos parte da Sião de Deus, que não vai iniciar-se quando morrermos, mas inicia-se no nosso coração pelo poder da fé. Por isso que você e eu já reinamos em vidas em Cristo Jesus. Você tem que ter entendimento, amados. Não podemos brincar assim. Jesus não usou uma linguagem com a qual o sumo sacerdote não era familiarizado. Ele não falou sobre uma verdade exclusivamente entendida pela igreja, o que aconteceria somente após mais de 2000 anos. Ele pronunciou palavras muito familiares ao sumo sacerdote,
E o sumo sacerdote sabia muito bem o que Jesus estava anunciando. E por essa razão, o sumo sacerdote, o sumo sacerdote, falou que ele era um blasfemo, falou que ele era um maldito, falou que ele era um anátema. Não podia ser, irmãos. Não tinha como. Porque o que o sacerdote não queria, o que eles não desejavam, é que Jesus viesse colocar a palavra do reino e os templos teriam que ser fechados. Mas hoje nós, como igreja do Deus vivo, firmados pelo poder da fé, na virtude do Espírito Santo, aonde nada e mais ninguém vai tirar aquilo que ele já realizou por nós, esse sim tem validade, esse sim é autêntico, porque o que faz testificar no seu coração não são as belas palavras que falamos, não são as palavras de alegria, de autoridade e de poder, mas é a testificação espiritual que enche o seu coração, que te traz paz, que te dá autoridade, que te dá poder, que te dá alegria e que faz você andar triunfantemente, reinando e governando em vida a tudo e a todos, discernindo a todo mundo e não sendo discernido por ninguém que está em carne. É simples assim. É desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. Alguém viu Jesus fisicamente nas nuvens? Você viu Jesus nas nuvens? Não. Mas eles viram a destruição de Jerusalém. Isto é o que quis dizer Jesus por pessoas vir nas nuvens. Ele quis dizer que elas o veriam em seu julgamento, a sua destruição. Vir nas nuvens era simplesmente sinônimo de destruição, de ira de Deus, da presença dele chegando e causando a sua justiça, fazendo prevalecer o seu juízo sobre a nação. Temos que entender isso perfeitamente. Mas alguns perguntam: Jesus não partiu fisicamente em nuvens visíveis em Atos 9? Sim, ele foi, porque ele voltou fisicamente somente para os seus discípulos, e os seus discípulos não viram se despedir. Oh Senhor, que bênção, vai lá, vai com Deus, não esqueça de nós aqui. É verdade. E detalhe é isso: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. E veio. Só que o viste vir, o viste ir, você vai ver ele voltar como você viu ele subir. As pessoas imaginam que é vir na nuvem e, como disse João, no cavalo branco. Não, ele já veio em juízo sobre a nação de Israel. Primeiro ele veio, julgou, condenou, fez a sua ação de justiça, e depois, em 1948, quando Israel se torna nação, ele reedificou a nação de Israel. Você tem que entender e aprender um pouco de história e ver que se confirma de acordo com a palavra do Senhor Deus. Mas você tem que saber o que diz em Tessalonicenses. Opa, quer ir comigo para lá agora? Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 e 17. Olha o que o apóstolo Paulo diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, você não pode confundir essa passagem de Paulo com aquilo que ele disse em Mateus, porque a igreja do Senhor, agora aqui quando se fala da nuvem, fala-se da glória, do prazer, da presença majestosa de Deus. Eu já disse para você que nuvem significa justiça de Deus, poder de Deus e manifestação de Deus. Paulo fala o seguinte: sermos arrebatados com Deus. Nós já fomos arrebatados com o Senhor por causa da glória que já está em nós. Não é a nossa carne que vai ser arrebatada. Mas eu vou morrer, eu não vou ressuscitar com essa cara que eu tenho, com esse nariz batatão, com essa boca de chinela havaiana. Eu não. Eu vou voltar com um corpo glorificado que muitas pessoas nem reconhecerão. Essa é a grande verdade, assim como aconteceu com Cristo Jesus. Ele ressuscitou e as pessoas não o reconheceram de prontidão. É verdade.
Não existe mais essa questão de você morrer e ter que aguardar a trombeta tocar para você ressurgir. Você tem que interpretar bem o que Paulo está falando. Hoje todo mundo morreu, o espírito vai direto para Deus, vai direto para a presença do trono. O que vai ficar aqui, apodrecer e adubar a terra, é a sua carne. Você receberá um corpo tal qual de Cristo Jesus, glorificado, abençoado, sem mancha, sem mácula, sem pecado, transformado, feito à sua imagem e também à sua semelhança. Precisamos ter esse entendimento. Apóstolo, por que isso vai acontecer? Porque Cristo veio, que resgatou, ao seu tempo ele morreu para que você e eu pudéssemos ter vida e vida em abundância. Essa abundância é o espiritual. E depois ele, enquanto morto, desce e leva cativo o cativeiro. Já disse isso para você, Efésios 4 e 1 Pedro 3. Ele apresenta a Deus, se apresenta novamente aos seus discípulos, não ao mundo. Eu disse isso para você também quando Judas, filho de Alfeu, pergunta: Senhor, por que vai se manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus explica isso. E depois que ele se manifestou aos seus discípulos e ele sobe na nuvem de glória, ele volta no ano 70 com a mesma glória para poder julgar a nação de Israel. Hoje eu não espero um Cristo voltando num cavalo, como disse João do Apocalipse, porque ele está confuso. Em João 1,7 ele diz que vem nas nuvens, em João 19,6, 7 ele diz que vem no cavalo, quer dizer, nem ele sabe. Mas eu sei que ele já veio para mim. Habita em minha vida através do mover do Espírito Santo. Eu creio que você assim o recebe, eu creio que você assim também crê, eu creio que você assim também entendeu nesses 7 episódios sobre as evidências da volta do Senhor, de que ele não tem mais a necessidade de voltar para provar ser Deus. Ele já provou ser Deus, testificando em você e em mim que o nosso espírito testifica com o seu espírito de que nós somos filhos de Deus. Fomos adotados na volta do Senhor, fomos adotados no sangue derramado, fomos adotados na ressurreição do Senhor, fomos adotados no julgamento que Ele já colocou e já prescreveu para a humanidade. Fomos adotados quando Ele destruiu o diabo, aniquilou o inferno e acabou de uma vez com toda com aquilo que nos condenava. Hoje, como diz Gálatas 5:1, somos livres em Cristo Jesus para o adorá-lo e sem precisar nos colocar sob o jugo da escravidão. O que é o jugo da escravidão? É ter que esperar Jesus voltar. O que é o jugo da escravidão? É ter medo do diabo. O que é jugo da escravidão? É crer que eu posso pecar e ir para o inferno. O que é jugo da escravidão? É pensar que eu tenho medo de perder a minha salvação. O que é jugo da escravidão? É saber que o meu pastor disse que eu tenho livre-arbítrio. O que é jugo da escravidão? É não ter certeza se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. E aí vai muitas outras coisas. Mas a você e a mim, nós que temos a mente renovada, a mente alimentada, iluminada por Cristo, Efésios 1:18, eu digo: Abba Pai, e glória a Deus por sua vida, porque em nós foi feita uma nova morada, uma nova história, e hoje, para a glória de Deus, por sermos o templo vivo de Deus, Ele habita em nós, Ele voltou para nós, e já é mais do que suficiente precisar vê-lo vir em nuvem. Senhor, Tu não precisas mais voltar para mim, essa é a minha fala, porque eu estou aguardando o dia em que em espírito eu estarei eternamente contigo. Abba Pai e glória a Deus. Oh, aleluia. Amados, eu só tenho que glorificar a Deus por sua vida. Eu te peço humildemente, vamos compartilhar isso. Essa palavra precisa correr, a graça precisa voar. Qualquer coisa, entre em contato comigo, venha fazer parte do grupo Graça Soberana de Deus. Meu DDD aqui em São Paulo é 11 982755352, e você pode visitar lá também o nosso site www.graca.net.br e se inscrever no nosso canal no YouTube, Plenitude da Graça TV. Ative o sininho para você receber lá as notificações, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e caminhe conosco em graça e verdade.